Eu quero saudar a senhora presidenta, querida deputada Thalíria Petroni, deputada do PSOL do Rio de Janeiro, senhoras e senhores deputados, requeri a realização desta solenidade para celebrar os 50 anos do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas. Sua missão é abrigar conjuntos documentais relevantes da história recente do país, desenvolver pesquisas em diversas áreas sociais e promover o ensino por meio de cursos de graduação e de pós-graduação. O PCDOC foi criado em 1973, quando surgiam os primeiros centros de documentação de informações especializadas no país. 35 anos depois, em 2005, amplia sua atuação para o ensino, ao criar a Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, voltada à oferta de bacharelado em Ciências Sociais, além de programas de pós-graduação lato e estrito sensu. Após o transcurso de 5 décadas, senhora presidenta, o CPDOC consolidou-se como exemplo de integração entre documentação, pesquisa, divulgação de conhecimento, ensino, conservação documental e preservação do patrimônio histórico brasileiro. Tal conquista decorre da execução de inúmeros projetos meritórios, dos quais gostaria de destacar alguns. Logo no início de sua existência, o CPDOC propôs a audaciosa tarefa de elaborar o Dicionário Histórico-Biográfico Brasileiro. A superação desse desafio produziu ótimos frutos, cuja publicação se esgotaria pouco depois do seu lançamento, em 1984. O dicionário, publicado quando a ditadura civil-militar chegava ao fim, se caracterizaria como obra fundamental para qualquer um com apreço pela apuração da verdade histórica. Outra ação relevante que acompanhou a transição da ditadura para a democracia foi o Programa de História Oral, lançado em 1975. A iniciativa consistia na gravação de depoimentos de personalidades do cenário nacional. Já são mais de 1.000 entrevistas registradas, com média de 5 horas de duração, e boa parte delas aberta à consulta pública virtual. Nesses exemplos, insisto em destacar o período da redemocratização do nosso país, porque ele sinaliza a importância histórica do Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil, CPDOC, que homenageamos hoje. Nunca é demais lembrar que, naquele período de transição, a divulgação da verdade nem sempre era tarefa fácil. Além da censura prévia, havia notório comprometimento de todo tipo de liberdade de expressão, e tinha entre seus desdobramentos a perseguição, a tortura e a morte de intelectuais, professores, alunos e trabalhadores. Desse modo, a iniciativa do CPDOC em registrar o que ocorria à época foi decisiva para que tivéssemos informações daqueles eventos.
Muito do que sabemos hoje só é possível graças a esses registros. Senhoras e senhores deputados e convidados a esta sessão solene, a importância do trabalho desenvolvido pelo CPDOC, porém, não se restringe apenas ao período da redemocratização do nosso país. Em verdade, a situação permanece bastante atual, pois, embora muitos dos problemas do passado tenham sido superados, a relação do mundo com a verdade segue permanentemente frágil. Portanto, a missão do nosso homenageado foi a contínua de extrema relevância, continuação, sendo de extrema relevância ao contribuir para a preservação de nossas maiores conquistas civilizatórias. Afinal, ao documentar e tratar as informações relativas à história contemporânea, o CPDOC ajuda a separar o verdadeiro do falso, aprimorando a orientação das nossas ações. O nosso homenageado formou, ao longo de seus 50 anos, um acervo com quase 2 milhões de documentos informatizados e digitalizados. Isso possibilita, por exemplo, que qualquer pessoa interessada consulte pela internet os conjuntos documentais dos presidentes Getúlio Vargas, João Goulart, entre outras importantes figuras históricas. Assinalo a originalidade das linhas de pesquisa desenvolvidas pelo CPDOC, assim como a qualidade extraordinária dos pesquisadores, cujo perfil é diverso e multidisciplinar. A obra produzida pelo Centro de Impacto Profundo na Pesquisa Sociológica e Histórica realizada no país contribui sobremaneira para a compreensão da realidade tão complexa do Brasil e do nosso tempo. Formam-se, assim, quadros que fornecem importante subsídio técnico à atuação do poder público, inclusive a deste parlamento. Desse modo, é inegável que as 5 décadas de atuação do Centro de Pesquisa e História Contemporânea do Brasil devam ser celebradas nesta casa. Afinal, a homenagem enaltece não apenas o valor da instituição e dos seus pesquisadores, como também e, sobretudo, do conhecimento da ciência, da pesquisa, da educação e da memória no processo permanente de construção do nosso país. Muito obrigada, senhora presidenta, senhoras e senhores deputados.